Boa noite, visionárias! Cá estamos nós para mais um encontro ao vivo, mais um mês. Hoje com convidadas especiais, aqui as nossas novas visionárias que entraram no dia 5. Como é que estão todas? Deixem aqui nos comentários quem é que é nova. Quem é que está aqui de nova e quem é que já está aqui há mais tempo, que eu já me começo a perder aqui um pouco na maionese. Então, hoje nós vamos não só dar-vos as boas-vindas, boa noite a todas, não só dar as boas-vindas às novas visionárias, como explicar como é que funcionam as coisas por aqui e também introduzir uma novidade, que inclusive vamos já começar pela novidade, que será uma novidade para todas. Portanto, esta novidade não é só para quem entrou nova, mas também para quem já estava na Ego anteriormente e que nós temos a certeza que vai fazer uma grande diferença, que vai trazer um grande impacto aqui nos vossos negócios. Inclusive, eu vou começar por fazer essa introdução, porque a nossa convidada, sobre a qual eu vou falar, só vai conseguir estar aqui connosco nestes primeiros minutos, ok? Então eu vou começar por aí. Depois vou-vos explicar então como é que as coisas acontecem aqui dentro da academia, porque quem entrou nova no início, sendo-se sempre muito perdida, às vezes até assoberbada com tanta informação, e é normal. Todas as visionárias que estão aqui, se elas forem partilhar como é que foi quando elas entrou, foi igual, quando elas entraram, aliás, foi igual para todas. Porque é muita coisa, é muita informação. E uma coisa que eu quero já deixar aqui bem clara é que dentro da academia, isto não é só uma academia, não é só um curso, mas isto é um movimento. E para que nós realmente entendamos, não é, o movimento, nós temos que deixar que o tempo passe, não é tempo suficiente para nós nos irmos também habituando e ambientando. Qualquer novo ambiente que vocês entrem, vocês vão passar por isso, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é isto? Como é que funciona? Eu não entendo nada. E aos poucos vocês vão entendendo e aos poucos vão interiorizando, ok? Então não se sintam perdidas por causa disso, isso é normal do início e nós, sempre que tivermos encontros ao vivo, se vocês tiverem alguma dúvida, tragam a dúvida e mesmo que não tenham, eu vou sempre explicar como é que funcionam os encontros ao vivo e como é que as coisas aqui dentro funcionam. Esta coisa nova, esta novidade, eu vou ter provavelmente que explicar mais vezes, porque, mais uma vez, é uma novidade, logo no início é estranho, não é? Então eu vou explicando e vamos explicando quantas vezes forem precisas, mas o que é que vai acontecer daqui para a frente? Até agora, nós tínhamos um encontro mensal, isto para quem está no nível 2 e no nível 3, ok? Tínhamos um encontro mensal da Academia Geral, que é este encontro mensal comigo, que acontece sempre na primeira quinta-feira do mês, às 21 horas, e que serve para que vocês tragam as vossas dúvidas. Inclusive, é sempre enviado um formulário no grupo, alguns dias antes, para que vocês possam enviar as vossas dúvidas individuais e sejam respondidas aqui no encontro. Porém, estas dúvidas são dúvidas, aliás, porém nada, estas dúvidas são dúvidas sobre o que vocês quiserem trazer, sobre os temas que vocês quiserem trazer e não necessariamente focadas num único tema e num tema que vocês têm muita dificuldade. E porquê que surge esta dificuldade? As profissionais da área da beleza foram formadas na técnica, não é? Foram formadas no atendimento ao cliente, em performar aquilo que entregam enquanto serviço. Quando nós falamos do marketing, neste caso, redes sociais, produção de conteúdo, ou mesmo outras formas de marketing, não é? Ninguém vos ensinou como fazer. Então é completamente normal que vocês se sintam perdidas quando o tema são redes sociais, usar as redes sociais em função do negócio. E muitas de vocês sentem-se atrasadas, algumas dizem mesmo esta palavra. Eu sinto-me atrasada, porque os colegas já conseguem, atrasada no sentido do processo, não é? As colegas já conseguem fazer coisas nas redes sociais e eu não consigo. Eu não sou das tecnologias, não sou deste tempo. Quando na verdade é por ser uma coisa nova, não é por ser um bicho de sete cabeças, porque não é. Porém, como nós entendemos que vocês têm esta dificuldade tão frequente a aparecer em relação às redes sociais, decidimos trazer uma especialista nessa área em produção de conteúdo, não só em produção de conteúdo, mas em produção de conteúdo para a área da beleza, porque é diferente quando nós falamos de marketing para um negócio que vende Coca-Colas e um negócio que vende serviços, nomeadamente serviços da área da beleza. Para além disso, temos uma outra particularidade que é a profissional da área da beleza tem uma rotina extremamente exaustiva e muito focada em atender, não é? Seja em mesa, seja no gabinete, enfim, seja naquilo que for.
Logo, as particularidades dela na aplicação dos conteúdos, dos conhecimentos de marketing, é diferente de outros negócios. E nisso a Marta domina. Então hoje eu quero vos apresentar a Marta, que vai ser então a nossa tutora de conteúdo. A partir do mês de junho, vocês terão não só acesso a um encontro mensal comigo, como também vão ter um encontro mensal extra com a Marta. Ela é que vai guiar esses encontros, não sou eu, portanto. Hoje ela vem aqui apresentar-se para que vocês possam conhecê-la um pouco melhor, ambientarem-se também e quando tiverem os encontros com ela, se sentirem em casa, como se sentem aqui comigo, e vão ter também acesso a um desafio mensal, um desafio prático. Porque muitas vezes o que é difícil não é a teoria, porque a teoria vocês até já têm dentro da ego. Muitas vezes o difícil é aplicar. Ok, como é que eu pego nesta teoria e transformo para uma coisa real, não é? Para realmente pegar naquela informação, criar um conteúdo, postar aquele conteúdo, entender as métricas daquele conteúdo, se funcionou, se não funcionou, o que é que eu devo repetir, o que é que eu não devo repetir, o que é que eu posso fazer melhor, e nisso a Marta é especialista e vai-vos ajudar. Então, Marta, sim, podes abrir o teu áudio e apresentar-te aqui às nossas visionárias. Seja muito bem-vinda, obrigada pela tua colaboração. Ainda não começou, mas já sei que vai correr super bem. Conta-nos um bocadinho quem tu és, qual é a tua especialidade e como é que tu também vês esta experiência nova que vai ser estares aqui connosco na Academia Ego? Sim, boa noite a todas visionárias. É um prazer estar aqui convosco, a convite da Ana. Um privilégio, na verdade, mais do que um prazer, é um privilégio realmente fazer parte desta academia, fazer parte do método que a Ana criou, que muda vidas e tudo que é para mudar vidas, contem comigo, porque para mim só faz sentido se for assim. E eu fico mesmo muito feliz por iniciarmos esta parceria e este trabalho juntas a partir de junho. E tenho a certeza que vocês vão amar. Vai ser, como a Ana estava a dizer, tudo o que é novo vai ser desafiante no início, mas com a prática vamos todas encontrar a forma certa disto dar muito, muito certo e muito resultado. E dar algum contexto, até antes de eu contar um bocadinho mais sobre mim, quero saber quem é que daqui, eu já estou a ver algumas caras conhecidas, mas quem é que daqui já sabe quem eu sou, já me conhece de outras andanças, já me viu nas redes sociais, deixem aí nos comentários. Estou a ver caras e nomes, né? Porque algumas estão com a câmara desligada, mas alguns nomes eu já reconheço, outras não tanto. Digam-me aí no chat quem é que já me conhece. Eu chamo-me Marta Pimentel, eu sou cristã, é uma parte muito importante da minha vida, esta minha fé, e eu sou terapeuta da fala. Para a vossa surpresa que não me conhece, eu sou terapeuta da fala, academicamente falando, e de coração também, de alma, também sou terapeuta da fala. E trago esta área, vocês vão perceber um bocadinho mais como é que eu agora trago esta parte de terapia da fala e esta parte académica para o que eu faço hoje em dia. Em 2022, estava eu a trabalhar como terapeuta da fala e eu descobri o mundo que é o marketing digital. Até essa altura, assim, o marketing digital passava-me assim, meninas, assim, ao lado, como vocês, que não percebiam nada de redes sociais. Pronto, eu estava assim, completamente ao lado no marketing digital, não fazia ideia o que era isso. E eu descobri o mundo da gestão de redes sociais e apaixonei-me por esse conceito, por essa área, essa profissão, e estudei muito sobre esse assunto. Especializei-me nessa área de gestão de redes sociais, criação de conteúdo estratégico, e eu durante um ano e meio, um pouco mais de ano e meio, eu trabalhei só com profissionais de beleza e estética. Só. E então, quando a Ana diz que eu realmente tenho experiência a trabalhar nesta área, é porque eu realmente tenho. Eu não aceitava clientes de outras áreas, eu só trabalhava mesmo com profissionais da vossa área. E porque é que eu depois decidi abrir um pouquinho mais os meus horizontes e trabalhar também com outras pessoas? Porque eu percebi que eu poderia ajudar pessoas de outras áreas também, não só com a parte do conteúdo, mas também com a parte da sua oratória, da sua comunicação nas redes sociais. Então eu decidi juntar tanto o marketing de conteúdo, os conteúdos digitais e a gestão de redes sociais, com a parte da oratória, dicção, a eloquência e a mensagem que nós queremos transmitir, e criei eu própria um método que me permite entregar resultados, permite ajudar empreendedoras a comunicar os negócios delas nas redes sociais, alinhando e posicionamento, identidade comunicativa, método, oratória, conteúdo, para nós transformarmos a forma como atraímos, conectamos e vendemos no digital. Portanto, como nós nos conectamos com as pessoas através da nossa voz, porque
é um meio que nós temos, principalmente numa era muito digital, é uma forma de nós nos conectarmos, é usarmos a nossa voz. Então, tenho esta parte que eu trabalho também, e algumas de vocês que estão aqui também já foram tendo essa experiência e vão ter ainda essa experiência de trabalhar comigo nesta parte da comunicação. Mas aqui convosco eu vou estar a trabalhar a pedido da Ana uma coisa muito, muito específica, que é esta parte do conteúdo que funciona. O conteúdo que não é mirabolante e complexo. É o conteúdo simples, o arroz com feijão, como dizem no Brasil, é o bife de frango com arroz, se nós quisermos para cá, é o arroz de atum, como vocês quiserem chamar aqui em Portugal, mas é aquele básico que funciona e que gera resultados sem que vocês fiquem frustradas e cansadas mais do que vocês normalmente já estão, não é? Mas com uma coisa que não é suposto vocês dominarem por si só, que é a parte do conteúdo. Então, é isto que eu vou fazer convosco nos próximos meses, estar aqui a trabalhar convosco, estou aqui a ver os vossos comentários, muita gente que já me conhecia também, porque eu já tinha dado uma aula aqui para a academia, é verdade, já nem me lembrava que eu tinha dado uma aula aqui sobre conteúdo também, mas porque realmente o tempo vai passando, meninas. Quando a Ana falou comigo também de nós darmos início a este trabalho juntas, pensei, poxa, nós falámos sobre isto, aquele assunto já foi há 2 anos, já faz 2 anos sobre aquele outro assunto, e realmente o tempo passa muito rápido. E sei que os meses que nós vamos trabalhar aqui juntas vão ser transformadores para vocês e para nós também, porque nós vamos sempre aprender muito convosco também. E é um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui. Ana, muito obrigada. Contem comigo nesta jornada, nesta nova experiência da Academia Ego, e será mesmo um gosto estar convosco a partir do dia 1 de junho a pormos estes conteúdos aí a bombar. E já temos Obrigada. trabalhos de casa para elas hoje, não é, Ana? Que é para elas irem assistir aqui a Já. algumas coisas. Vou-te passar a palavra, que tu essa parte dominas mais que eu. Obrigada, Marta. Sim, estou super feliz com esta nova fase, com esta nova parceria. Como vocês sabem, os nossos esforços aqui são sempre de trazer coisas e conteúdos e pessoas que agreguem aquilo que de facto vai fazer a diferença para vocês, que de facto vai mover a agulha. Eu costumo dizer muito isto e cada vez vou dizer mais, porque cada vez mais me apercebo que a dificuldade é focar. Não é sobre assim mais conhecimento, mais informação, porque isso já há tanto que vocês às vezes até se sentem assim assoberbadas com tanta coisa. Então é realmente aquilo que de facto muda o negócio. E a Marta disse aqui muito bem, é o básico bem feito. Não é? E nós muitas vezes fugimos do básico bem feito a tentar fazer algo mirabolante e depois não fazemos nem o mirabolante nem o básico bem feito e depois dizemos, porque não funciona. Não funciona ou estamos a desfocar constantemente. Então, o contributo da Marta aqui, a meu pedido e, sobretudo, por aquilo que vocês demonstram que precisam, vai ser praticidade, ok? Tudo muito prático, coisas que vão parecer simples, mas eu convido-vos a fazer, a executar e depois de executarem, então decidirem se é simples ou se é complexo, se funciona ou se não funciona. Porque depois também tem essa parte, Marta, às vezes é tão simples que elas olham e pensam, também só isto não faz diferença. Não, é exatamente esse simples aplicado que faz a diferença. Então eu convido-vos realmente a engajarem-se e a se relacionarem, sobretudo com os desafios. Portanto, a Marta vai estar connosco também uma vez por mês para responder às vossas dúvidas, para fazer dinâmicas especiais, para falar sobre temas especiais, mas vai trazer uma vez por mês, portanto, no dia 1 de cada mês, vocês no dia 1 não. Na primeira segunda-feira de cada mês vocês vão receber o desafio no grupo da comunidade e este desafio é realmente para levar a sério, por mais simples que ele vos pareça, ele foi pensado por nós com estratégia, para fazer sentido. Inclusive, já trazendo aqui o que a Marta estava a dizer, o primeiro desafio já está pensado, portanto já sabemos o que é que vai ser o primeiro desafio, não vou revelar ainda, vamos deixar a curiosidade, mas para que vocês consigam aplicar o primeiro desafio e que ele seja já o mais eficiente possível, nós precisamos que vocês vão ver o módulo de redes sociais que está no nível 2 da academia, okay? Que é o módulo que diz marketing alinhado, vão alinhar minimamente o vosso perfil, então vocês vão ter lá as aulas de como estruturar a bio, o mínimo. Vai surgir dúvidas, óbvio, apontem essas dúvidas, mas façam aquilo que conseguirem em termos de ajustes. Vocês vão ter como ajustar os destaques, quais são os conteúdos primordiais que vocês precisam de ter no vosso perfil para gerar resultados, marcações, autoridade, confiança, etc.
E basicamente é isto que vocês vão precisar de fazer para no dia 1 de junho, quando, ou na primeira segunda-feira, sim, é dia 1 de junho, a primeira segunda-feira do mês de junho, quando a Marta trouxer o desafio, o vosso perfil já esteja mais ou menos alinhado para que aquele desafio surta os maiores efeitos. Óbvio, quando tiverem depois o encontro com ela, mensal, vão tirar as dúvidas que foram surgindo ao longo também da aplicação do desafio. Então, normalmente, o encontro mensal vai ser para vocês tirarem dúvidas em relação ao desafio. Quem não executar o desafio não vai conseguir aproveitar o encontro ao vivo porque não vai ter executado o desafio, ok? Então é muito importante que realmente vocês tentem executar. Mais uma vez, vai ser extremamente simples, sempre simples, com um passo a passo claro para vocês não se perderem ali no meio do processo, ok? Bom, então, isto era o trabalho de casa que vocês têm, é ver então o módulo de redes sociais, alinhar o vosso perfil do Instagram para que ele esteja pronto para receber novas pessoas e para começarem os desafios também a surtir o efeito que nós pensamos para eles. E agora vamos falar um bocadinho de como é que as coisas funcionam aqui na Ego, não só sobre esta novidade em relação à Marta, Marta, obrigada, mas também em relação à Ego em si, não é? O que é que nós fazemos aqui, como é que funciona e como é que vocês vão tirar o maior partido. Já algumas pessoas nos disseram, porque a segunda aula da academia não está disponível, que era exatamente a aula que dizia como é que as coisas funcionam por aqui. Sim, ela ainda não está disponível porque as coisas nesta nova academia ainda estão a ser estruturadas e, portanto, quando estiver mais estruturado, vai ser gravado um vídeo que fica lá fixo e para qualquer pessoa que entra é aquele vídeo que está, não é? Enquanto isso não acontece, eu vou explicar aqui. Para quem já está aqui há mais tempo, já sabe como é que funciona. Para quem acabou de chegar, isto é importante. A Ego ela baseia-se no longo prazo, ok? Então as coisas não vão acontecer do dia para a noite, não é entrar no primeiro mês e transformar a vida, isso não existe. E quem vos vende isso, vende-vos uma mentira. O que funciona é nós todos os dias, todas as semanas, todos os meses, fazermos um pouco melhor. Temos uma dúvida, trazemos para os encontros ao vivo, aparecemos, não é? Enfim, aproveitamos aquilo que está a ser partilhado. Esperar que as coisas aconteçam do dia para a noite é no fundo, um caminho certo para a frustração, ok? Nós não trabalhamos assim. Então, aqui, isto para dizer que quando nós pensamos no que vamos trazer, etc., e no que vamos fazer, é sempre pensado no longo prazo, o que é que elas vão aproveitar durante um ano, o que é que elas vão resolver por daqui a um ano e meio, por daqui por 2 anos. Porque por mais que às vezes os processos até sejam simples, às vezes a vossa vida acontece e vocês têm situações que vos impedem de avançar numa determinada coisa que vocês queriam, ou vocês têm dúvidas, ou têm medos, que inclusive vai muito de encontro a algumas perguntas que surgiram aqui hoje e que nós vamos abordar já a seguir. Mas eu quero que vocês encarem a vossa carreira e também a vossa estadia aqui dentro desta forma. É a longo prazo, é construção sólida, mesmo que seja lenta, ninguém desiste de ninguém e nós vamos avançando ao ritmo que dá, ok? E cada uma está na sua jornada individual, não são umas que estão mais avançadas, outras estão mais atrasadas, não tem nada a ver com isso. Nós podemos até estar numa fase de negócio mais avançada e depois precisar de dar uns passos para trás porque temos que alinhar alguma coisa aqui atrás e depois voltamos para a frente e depois voltamos para trás porque isto é um negócio. Não é? Os negócios vivem disto, são oscilações em todos os mercados e no nosso não é diferente. Na prática, então, vocês que entraram no nível 1 têm acesso ao nível 1, que é um módulo, que é um nível muito prático para vocês realmente irem no passo a passo e estarem ali focadas na captação de clientes, ok? Inclusive vão entrar algumas aulas novas, bónus no nível 1, mais uma vez, sempre focadas em angariação de clientes e gerar caixa, porque isso é o foco do nível 1. Quem está no nível 2, então, tem acesso a toda a academia completa, o nível 1, o nível 2 e tudo aquilo que tem no nível 2 e os encontros ao vivo, que acontecem na primeira quinta-feira do mês comigo e na terceira segunda-feira do mês com a Marta. Para quem já quiser anotar, para não se perder e para conseguir estar presente nos encontros de conteúdo, os encontros com a Marta vão acontecer sempre na terceira segunda-feira de todos os meses. Então não importa se é dia 15, 20, 22, não sei que dias serão, não importa. Vocês começam o mês e contam primeira segunda-feira, segunda segunda-feira, terceira segunda-feira. Na terceira segunda-feira vocês têm encontro com a Marta, também às 21 horas. Ela vai entrar, vai-vos recepcionar e vai-vos ajudar e guiar tanto com as vossas perguntas em relação a conteúdo. Atenção, a Marta é foco no conteúdo, no perfil, etc., quanto em relação ao desafio que foi enviado no início do mês. Porquê é que nós decidimos fazer desta forma, não é? No início do mês recebem o desafio, passado 2 semanas, 3 semanas, têm o encontro ao vivo. Para que ela tenha, não, para que vocês tenham tempo de aplicar o desafio,
ter dúvidas e poderem vir então ter as dúvidas respondidas no encontro. Porque assim, na próxima vez que vocês forem voltar a repetir aquele conteúdo, aquele desafio, vocês já têm as vossas dúvidas respondidas e já são mais assertivas, já têm mais resultados. Então reparem, mais uma vez nós estamos no foco no longo prazo. Se vocês querem aplicar aquele desafio e naquele mesmo momento, naquela semana, naquele mês, ter resultados, vocês vão se frustrar. O que é que nós queremos? Que vocês aprendam exatamente como fazer aquele conteúdo, como, enfim, usar aquela estratégia para que da próxima vez que forem repetir, ela já esteja mais aprimorada. Isso é evolução. Inclusive, até mesmo, isto é extremamente valioso para quem quer depois contratar. Ah, Ana, mas o que eu queria realmente era contratar, ter alguém a gerir as minhas redes sociais, a fazer essa parte por mim, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero, porque se tu não entenderes os princípios fundamentais da coisa em si, como é que tu vais delegar? Tu não consegues contratar uma agência ou quem quer que seja para te ajudar com conteúdos se tu não dominares o básico. Eu não estou a dizer para tu saberes ir ao Canva, fazer todos os designs. Não é sobre isso. Mas se tu não tiveres uma mínima ideia da estratégia por trás, de como é que aquilo se faz, de porquê que aquilo se faz, tu vais delargar essa gestão, não vai trazer resultados. Tu não vais entender porque é que não está a trazer resultados, vais achar que as redes sociais não funcionam, quando na verdade, quando nós contratamos alguém, aquela pessoa, aquela equipa, aquela empresa precisa de liderança. Mas tu só consegues liderar se tu tens o mínimo de conhecimento. Isto em qualquer área que tu vais delegar. Então, este trabalho que a Marta vai desenvolver com vocês, para além do que nós já desenvolvemos na academia em relação a conteúdo, é não só para que vocês consigam aplicar e começar a ter cada vez mais resultados com as redes sociais e com o marketing, mas também para que quando vocês chegarem ao momento em que, ok, está na hora de delegar este serviço, vocês tenham as ferramentas para o fazer e consigam delegar de forma mais assertiva, ok? Então isto é muito importante. Primeira quinta-feira do mês, encontro comigo às 21 horas. Terceira segunda-feira do mês, acho que é a terceira, agora estou perdido. Terceira ou a segunda? Agora perdi-me. Enfim, acho que é a terceira, mas se não for, depois eu aviso lá na comunidade. Terceira segunda-feira do mês é com a Marta. Porque é que nós decidimos fazer em 2 dias diferentes? Para vocês não se confundirem. Quintas-feiras são comigo, segundas-feiras são com a Marta, ok? Primeira segunda-feira do mês, ela envia o desafio no grupo da comunidade. Quem está no nível 1, como não tem acesso aos encontros ao vivo, está a ter acesso hoje a este porque é de boas-vindas. Não vai ter acesso aos encontros para tirar as dúvidas. Se quiser ter acesso aos encontros ao vivo, tem que subir para o nível 2 e mantém o acesso ao nível 1. De qualquer forma, vai ter acesso ao desafio mensal, que tem lá tudo passo a passo, como é que deve fazer, a explicação do desafio, porque é que o desafio funciona e o que é que se espera que aconteça no final do desafio, qual é o resultado que nós esperamos que vocês tenham no final do desafio. Portanto, também vão ter acesso a isso. Para além disso, a Marta vai também entregar um módulo de redes sociais complementar ao que nós já temos na academia. Portanto, o que nós temos na academia é perfil vendedor, como estruturar a bio, como estruturar os destaques, os conteúdos essenciais, como fazer o visual, digamos assim, do feed, os stories, e acho que é por aí. O que é que a Marta vai trazer? Um complemento que é, na prática, como fazer as coisas dentro do Instagram em específico. Como postar o conteúdo, onde clicar para mudar a bio, onde clicar para colocar a morada, por exemplo, como criar os destaques, mas tipo na prática, ela vai realmente fazer com vocês o passo a passo para que vocês saibam exatamente onde clicar e onde mexer. Que isto era uma dúvida que surgia muito. Ok, Ana, já percebi que tenho que mudar a bio. Onde é que eu clico? Onde é que eu insiro o link? Como é que eu vou buscar o link do WhatsApp? Caso eu queira colocar o link do WhatsApp na bio. Onde é que eu coloco? Ah, eu já percebi que era interessante eu ter a morada lá, tipo no... Não na bio, mas abaixo, ela fica clicável e se as pessoas clicarem vão diretamente para o Google Maps ou para a app que eles tenham. Ah, onde é que eu coloco? É exatamente o foco do módulo da Marta vai ser nisso. Clicas aqui, clicas ali, entras aqui, abres aqui. Como é que eu posto um carrossel? O que é um carrossel? Como é que eu faço para que o carrossel siga a lógica, não é? Que precisa de seguir. Esse passo a passo é o que ela vai trazer para vocês, ok? Para que não haja desculpas. Ai, não sei como fazer isto na prática. Agora vocês vão saber, ok? Estou em pulgas para colocar em prática. Super feliz com esta parceria. Adoro. Então, o encontro ao vivo vai ser só para o desafio ou também para as dúvidas? O encontro ao vivo será primeiramente. Ah, a Marta está aqui a responder, é, perfeito. É a terceira, ok. Primeira segunda-feira, envio do desafio. Terceira segunda-feira, 21 horas, encontro ao vivo, tutoria de conteúdo. Perfeita! Então é sobre isto, ok? Ela já explicou aqui, é muito isto.
As dúvidas vão ser sobre o desafio, não só, vai haver momentos em que vai haver temas em específico que nós vamos trabalhar, mas em princípio, o encontro daquele mês vai ser sobre o desafio daquele mês. Sobre o desafio quer dizer sobre as dúvidas que vocês têm, porque o desafio já vai estar todo explicado passo a passo de como fazer o mais simplificado possível na primeira segunda-feira do mês, ok? Então, primeira segunda-feira do mês recebem o desafio todo mastigado para que seja só pegar, copiar, colar, aplicar e depois no encontro, porque algumas pessoas vão ficar com dúvidas. Ou algumas pessoas até vão fazer enfim, o conteúdo, o desafio e vão trazer resultados e vão trazer feedbacks e vão dizer, olha, eu até fiz, mas deu este resultado, ou deu este, ou será que eu também podia fazer assim, ou podia fazer assado, enfim, mas em relação ao desafio do mês, ok? O encontro com a Marta neste caso. O que não significa que se nós sentirmos em algum momento, ou se vocês pedirem muito lá na comunidade, algum tema em específico em relação aos conteúdos, que nós não tragamos um dos encontros sobre essa dúvida. Tipo, Ana, mas o que eu gostava mesmo de perceber agora é como usar o Reels, sei lá, um exemplo. Como aplicar os conteúdos ao formato de vídeo. Ou como melhorar outra coisa qualquer em relação aos vídeos. Nós podemos trazer um conteúdo, uma aula específica sobre isso, ok? Vai depender um pouco também das vossas necessidades e do que vocês partilham connosco. Lembrem-se, a academia está a ser promovida por nós, no sentido em que somos nós que a trouxemos à vida, mas ela funciona para vocês e é para vocês. Então, o que vocês precisarem, o que vocês sentirem, o que vocês partilharem e pedirem, nós vamos fazer por trazer, ok? Mais coisas. O grupo da comunidade, surgiu essa pergunta também. Para que é que serve o grupo da comunidade? O grupo da comunidade é para vocês, ok? Mais uma vez, é de vocês para vocês. É para que vocês possam interagir, trazer os vossos desafios, trazer os vossos feedbacks, partilhar as vossas conquistas, como a Sofia fez hoje muito bem, que inspirou já uma série de colegas, com uma conquista que parece pequena, mas que não é nada de pequena. Aquela conquista é o princípio para repetir, repetir, repetir e ter cada vez mais clientes, porque quando ela entende o que é que ela precisa de fazer através, por exemplo, do digital, do marketing digital, para captar clientes, ela só precisa de entender o que é que aconteceu, o que é que ela fez e repetir, 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 repetir. Não é inventar a roda, é entender os sistemas, como é que eles funcionam e repetir até à exaustão e até não precisar mais deles. Porque o marketing, ele serve, seja através do digital, seja o marketing tradicional, os flyers, os cartões de visita, ou colocar os cartõezinhos com borboletas no carro, seja qual aparecer na rádio, seja qual for a estratégia de marketing, ela serve para gerar demanda dos vossos serviços ou dos vossos produtos. Uma vez que vocês já fizeram tanto marketing, que já gerou tanta demanda sobre os vossos produtos ou sobre os vossos serviços, vocês passam para uma outra fase de negócio, que é a fase de fidelizar o cliente, que é a fase de fazer aquele cliente gastar mais dinheiro dentro do nosso negócio, não é? Comprar mais coisas nossas, estar de facto fidelizado, não é? Fazer aquele cliente trazer mais clientes, ok? Então reparem como tudo dentro do negócio são fases. Quando nós entendemos isto, quando nós entendemos o sistema, uma pequena conquista, que parece pequena, como a conquista que a Sofia partilhou, que finalmente, passado 5 anos de rede social, em função do negócio, começa a ter resultados, é só repetir aquilo para ter cada vez mais resultados em cima daquela conquista, não é? Serve para vocês partilharem as vossas conquistas, serve para nós enviarmos o desafio mensal, serve para vocês poderem conectar-se e fazer parcerias, serve para nós comunicarmos coisas importantes com vocês. Um exemplo, vamos ter o evento anual ou vamos ter o encontro das alunas. É lá que nós vamos comunicar. Meninas, eu tenho uma máquina para vender, se quiserem saber mais, se alguém estiver à procura, é para vocês fazerem esse tipo de parcerias. Meninas, eu tenho uma formação assim assim. Claro, passem por nós primeiro, perguntem-nos a mim ou à Angelina, se podem divulgar, como é que podem divulgar, como é que funciona, mas sim, a academia serve, o grupo, também para que vocês se conectem e façam coisas juntas. Inclusive, é uma coisa que tem acontecido na academia e que é incrível, inclusive o grupo tem um valor, assim, inestimável, é que vários de vocês já fizeram parcerias entre vocês. Tipo, olha, eu posso ir prestar serviço de massagem no teu espaço, tu podes vir prestar serviço de, enfim, pedicure terapêutica no meu, ou eu vou prestar serviço de rosto no teu espaço, ou pestanas, e tu vens. Então, assim, há um mundo de oportunidades dentro do grupo. Quanto mais ele cresce, mais pessoas vocês têm ali para poderem interagir e ajudarem-se. Então, é assim, é tirarem o maior partido dele. Há pessoas que não gostam dos grupos, o grupo não é obrigatório, se vocês não quiserem estar no grupo, não precisam, ok?
É uma mais-valia, na minha visão, foi por isso que o criámos, mas para quem achar que não faz sentido, também está tudo certo, ok? Temos mais alguma coisa para dizer? Acho que não. Alguém tem dúvidas das meninas novas que entraram? Se tiverem alguma dúvida em relação àquilo que já foram vendo da academia, partilhem também aqui, que eu vou respondendo. Como é que funcionam os nossos encontros mensais, e porquê é que eles foram criados? Os encontros mensais nasceram de eu ter um contacto muito próximo com as minhas alunas através das mentorias e entender o impacto do acompanhamento. Eu podia apenas gravar as aulas da academia e colocá-las na plataforma e vendê-las, tal como nós fazemos agora, e não ter um encontro mensal. Eu não quis fazê-lo porque eu entendo o impacto do ao vivo, eu entendo o impacto da evolução do longo prazo, as coisas não são estanques, não é? As coisas, nós quando gravamos uma aula e colocamos numa plataforma, as coisas vão mudando e nós aqui temos sempre a oportunidade de ter um encontro ao vivo para avançar em coisas que não são estanques, que não ficam ali paradas no tempo, não é? Então, isto não é uma mentoria, ok? Vocês compraram um programa em que são aulas gravadas, uma metodologia gravada para vocês verem e irem aplicando. Porém, eu decidi trazer uma componente de acompanhamento. Aliás, neste caso, agora já temos duas componentes de acompanhamento, a minha e a da Marta, e no futuro vamos tentar trazer o que for útil, não é? Para vocês. Mas trouxe isto exatamente para perceber o impacto que isso tem no vosso avanço. Então, aqui tudo o que nós fazemos cá dentro é para o vosso benefício, para que vocês cresçam, para que vocês tenham resultados. E se nós sentimos que ter um encontro ao vivo por mês é necessário para esse avanço acontecer, nós vamos entregá-lo, ok? Nós temos outros programas, temos as mentorias individuais, temos as mentorias do grupo e vamos desenvolvendo outros programas para vos ajudar, mas decidimos trazer uma componente das mentorias aqui para a academia para agregar ainda mais valor. Então, sempre que nós fazemos encontros ao vivo mensais, ou nós abordamos um tema em específico, porque vocês pediram muito e vimos a necessidade, ou nós respondemos às vossas dúvidas individuais. Então, mais ou menos 2 dias antes do encontro ao vivo, a Angelina, que é a nossa assistente aqui dentro da academia, o nosso braço direito, podem contar com ela para tudo, que ela, enfim, está sempre por dentro de tudo o que se passa aqui na empresa. Ela envia o formulário lá no grupo. Vocês podem enviar as vossas dúvidas que estão a viver naquele momento, ou foram aplicar um conteúdo de uma aula e bloquearam alguma coisa, ou estão com alguma dificuldade inerente ao vosso momento de negócio e vocês gostavam de ter uma orientação, uma opinião, não só minha, mas também aqui das colegas que podem partilhar o que elas já viveram. É nesse formulário que vocês devem enviar as vossas dúvidas para serem respondidas aqui. Ah, Ana, mas eu não tenho dúvidas, será que vale a pena eu entrar no encontro ao vivo? Vale sempre a pena entrar no encontro ao vivo. Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a dúvida da colega vai ser uma dúvida que tu não pensaste nunca e que vai fazer uma diferença gigante no teu negócio, ou que tu ainda não passaste por aquele problema, então ainda não tens aquela dúvida, mas quando tu passares, tu vais te lembrar do que tu ouviste aqui na sessão ao vivo, ou ao ouvires a dúvida da colega, vai-te surgir dúvidas acerca daquele tema, ou tu vais poder ajudar uma outra colega, porque tu já passaste por aquilo, já desenvolveste aquele problema, já tiveste a tua dúvida respondida e já consegues agregar também com a tua experiência. Então, entrar nos encontros ao vivo é sempre muito, muito valioso. Inclusive, eu estava a pensar hoje sobre isto, que é, muita gente reclama de não ter resultados ou de ser tudo muito difícil e de, enfim, ser tudo uma enganação. Ah, eu compro produtos e compro coisas e não sei o quê, mas nunca avança. Muitas vezes o problema é estar sempre, constantemente, a saltar de galho em galho, a saltar de academia em academia, a saltar de método em método, a comprar mais e mais e mais coisas, a pensar que o resultado está naquela mais coisa que eu vou comprar, quando na verdade o resultado está na mesmice de todos os meses, na mesmice de todos os anos, não é? De realmente entrar nas coisas, de aplicar as coisas. Nós achamos sempre que a solução está fora. A solução não só está fora de mim, como está fora deste produto, como está fora do próximo. Não está. A solução está em entender os princípios básicos daquilo que nós queremos resolver, seja nos negócios, seja na vida, e aplicar por tempo suficiente, aguentar tempo suficiente a seca que é esperar pelos resultados, porque os resultados não acontecem do dia para a noite. Mesmo que seja um programa em que nós pegamos e fazemos por vocês, mesmo que nós contratemos uma equipa especializada para fazer determinada coisa no nosso negócio, é um processo e os resultados levam tempo a aparecer. Eu já contratei milhares, milhares não, mas muitos, muitos serviços de pessoas para implementarem coisas no meu negócio e eu acabo sempre por perceber.
isto é um processo. Eu quero resultados mais rápido, mas não é assim que funciona. Isto leva tempo a resultar, às vezes um ano, às vezes mais. Então, pronto. É assim que as coisas funcionam por aqui. Sejam muito bem-vindas. Para quem está no nível 1 e quiser vir para o nível 2, a qualquer momento que sinta que faz sentido, entre em contacto connosco, nós explicamos para terem acesso então aos encontros ao vivo. E agora vamos então para as perguntas que eu recebi aqui esta semana, não é? Quando nós enviámos o formulário, que são perguntas muito pertinentes que não são só única e exclusivamente delas. Eu tenho a certeza absoluta que vocês têm também estas dúvidas, das duas que participaram, e que são dúvidas que, quando não são esclarecidas, atrapalham tudo o resto no vosso negócio. Porque são temas muito centrais, tipo, não são aquelas dúvidas específicas que isto só afeta isto e pronto. Não, isto são dúvidas que afetam tudo. Então, a Jéssica disse assim: nós perguntamos sempre lá no formulário, temos sempre três perguntas, quatro, que são: qual é o desafio que queres resolver? O que é que tu já tentaste fazer para resolver esse desafio? O que é que tu esperas alcançar ao resolver o desafio? E se tens mais alguma coisa a acrescentar, mais algum contexto para me ajudar a te ajudar, não é? Eu costumo dizer, ajuda-me a te ajudar, que às vezes as pessoas querem ajuda, mas também não se ajudam, não é? Então, assim, trazer um pouco mais de contexto para que eu consiga trazer também um direcionamento mais claro em função da situação específica. Então, o que é que a Jéssica disse? O desafio que eu quero resolver. Eu sinto que um dos meus maiores desafios é quando chega a altura de aumentar os preços. Eu tenho sempre medo da reação das clientes, de perdê-las e de ter de dizer vou aumentar os preços. Ou seja, toda esta questão dos preços, dos aumentos, dos ajustes, ela fica ali meio nervosa, meio reticente, sem saber como fazer e com medo. O que é que ela já tentou? Estou a tentar valorizar os meus serviços com formações e upgrades de materiais. Até agora, algumas clientes até já se adiantaram e dizem que eu devo aumentar. Outras dizem, se aumentar eu deixo de fazer tal serviço. Ok? O que esperas alcançar ao resolver este problema? Quero aumentar o meu espaço, quero contratar funcionárias, quero expandir os serviços e para isso eu preciso que o pressário esteja bem alinhado. Então vamos lá entrar aqui neste tema que é um tema polémico, que nós já falámos muito sobre este tema e também que tem a ver com o nosso core central aqui dentro da Ego, sobretudo no nível 2. No nível 2 nós falamos muito de precificação através do preços lucrativos e do gerador de preços, não é? Nós temos uma ferramenta que cria os preços por vocês, então vocês vão preencher aquela ferramenta, vão ter clareza dos vossos custos para depois entender qual é a vossa margem de lucro em cada serviço, qual é a saúde de cada serviço em termos do preço, não é? E como precificar no fundo os vossos serviços. Então, assim, no nível 2 e na nossa metodologia, vocês vão ver agora, porque o nível 2 ainda vai sofrer alterações e vocês vão acompanhar esta transformação também do nível 2. Mas nós vamos ter o workbook, enfim, vamos ter ali todo um passo a passo também bem preparadinho. Mas um dos primeiros passos do nível 2 é alinhar a precificação. Ok? Então, nós sabemos que um dos primeiros medos que vão surgir no nível 2 é: meu Deus, como é que eu faço isto? E agora? Eu vou perder clientes, elas vão reclamar, elas vão deixar de fazer o serviço. E antes mesmo de nós irmos à questão de como é que eu vou comunicar, enfim, como é que eu vou comunicar o aumento de preços, como é que eu vou fazer para não perder clientes no meio do processo, etc., é importante perceber que nós não podemos gerir os nossos negócios com base no medo. Porque o medo, ele é o pior conselheiro. Tipo assim, em algumas situações ele é bom porque ele dá-nos alguma cautela. Por outro lado, se ele nos impede de agir em função dos dados, ele é um problema, ele é um péssimo conselheiro. Porque num negócio, o que tem que guiar as nossas decisões, as nossas ações, são os dados. Então, antes de tudo, Jéssica, eu não sei se a Jéssica que está aqui foi a Jéssica que fez a pergunta, mas sim, diz-me aqui no chat se tu já preencheste o gerador de preços. Mesmo depois de fazer a análise e ver que o meu nível vale sempre a pena, nunca falha, há sempre alguma coisa. Jéssica, se fores a Jéssica que fez a pergunta, ai meu Deus, eu quero vos ver, mas não estou a conseguir tirar o chat daqui da minha frente. Calma. Diz-me aqui, se tu já preencheste o gerador de preços. Nesse caso, compensa ao nível 2, mesmo depois de fazer a análise e ver o meu nível é 1. Sim, em termos de valor, em relação à qualidade-preço, o nível 2 compensa por ter acesso aos dois níveis, todos completos. Pronto, ou seja, a Jéssica se calhar não é a Jéssica que fez a pergunta, mas não interessa. Ponto número 1, quando tenho medo de aumentar, quando sinto que preciso para crescer e etc., como é que estão os meus dados? Preenchi o gerador de preços?
Quais são os serviços mais lucrativos? Qual é a minha margem de lucro? Porque a partir do momento em que tu entendes que há serviços que não têm lucro, que te dão prejuízo. Olá, sim, fui eu, ainda não usei. Ok, Jéssica. Jéssica, és nova aqui na academia ou já estás há mais tempo? Estás no nível um ou estás no nível 2? Também preciso perceber essas coisas, né? Se estiveres no nível 2, tens acesso ao gerador de preços, vais lá chegar e vais conseguir fazer. Inclusive, eu hoje vou-te direcionar a tu começares por aí, ok? Diz-me só aqui se estás no nível 2 ou no nível um, para que eu te consiga guiar nesse sentido. Mas enfim, voltando, estou no nível 2, entrei há pouco tempo. Ok, então assim, tu vais parar tudo o que estás a fazer, ok? Porque reparem, o que é que eu disse antes com a Marta? Muitas vezes não é mais informação que eu preciso, é foco. Qual é o foco que vai mexer a agulha no meu negócio neste momento? O que é que neste momento teria o maior impacto no meu negócio? Então vamos imaginar hipoteticamente que a Jéssica faz um serviço, não sei qual é, vou inventar, que ela faz vou inventar, limpeza de pele. E que ela faz muitas limpezas de pele, que ela é muito conhecida pela limpeza de pele. E que, porventura, os produtos que ela usa, tudo o que ela faz, o protocolo, o tempo que ela leva a fazer o serviço, os gastos que ela tem de renda, luz, água, etc., agenda, o que for, contabilista, marketing, não interessa, são gigantes. Os preços dos produtos são absurdos. E o preço que ela cobra pelo serviço de limpeza de pele não é suficiente para bancar os custos variáveis e fixos, o salário dela e ter margem de lucro. O que é que vai acontecer com o negócio da Jéssica se ela não alinhar os preços para ontem? Ela vai ruir. E ela não vai perceber porque é que ela ruiu, porque ela fez tudo bem. Os produtos eram bons, inclusive ela diz que está a investir em formação e, enfim, em melhorar os serviços. As condições eram boas, o espaço era bonito, era organizado, era limpo, ela preocupava-se em investir, inclusive ela está aqui, investiu mais uma vez, mas o serviço que ela mais faz, ela não tem lucro, ela inclusive tem prejuízo. Ela vai ruir. Então, neste caso em específico da Jéssica, o que é o foco? Ver a academia toda certinha, direitinha, de aula um, aula 2, aula 3 e continuar a fazer as limpezas de pele a dar prejuízo? Ou é parar tudo o que ela está a fazer, preencher o gerador de preços, entender a margem de lucro dos serviços e a partir daí ela vai ganhar uma segurança que mesmo que ela não quisesse aumentar, porque o medo está ali a atrapalhar, ela não vai conseguir. Ela vai ser obrigada a aumentar e a vestir-se dos dados e dizer assim, tipo assim, não dá, eu tenho que aumentar. Tipo, para que o meu negócio sobreviva, para que eu continue a poder atender-vos, para que eu continue a poder servir-vos da forma que eu sirvo e que vocês, minhas clientes, gostam e valorizam, eu preciso de ajustar os meus preços. Então não é um aumento porque me apeteceu aumentar mais. Não é? Neste caso em específico. Podia ser também. Depende da fase de negócio. Se eu já tenho muita demanda, mais demanda do que aquela que eu consigo atender, eu posso aumentar porque me apetece. Literalmente. O céu é o limite. Quando eu tenho muita procura, muita prova e eu já não consigo atender aquela gente toda, eu posso aumentar até quando eu quiser. Depende da fase de negócio. Se não é essa fase, não é por aí que nós vamos. Porém, nós vamos ter que ajustar para o mínimo de lucro, que é os 20%, ok? De cada serviço. Ou, Ana, olha, é um serviço em que realmente eu não tenho muita margem, das duas, uma. Ou nós vamos ter que cortar custos em algumas coisas, ou nós vamos ter que reduzir o quanto fazemos daquele serviço e vamos ter que aí entrar com estratégias de marketing para vender serviços mais lucrativos. Porém, voltamos à base. Isto não interessa de nada se eu não tenho clareza de quais são os serviços mais lucrativos. Só depois de ter essas informações, de ter esses dados claros, é que eu vou parar e pensar, ok, já entendi qual é o serviço mais lucrativo, quais são os serviços que têm prejuízo e quais são os serviços que estão, tipo assim, não me dão prejuízo, mas também não me dão grande lucro. Ok, dentro desta informação, qual vai ser agora a minha atitude perante isto? Vou ajustar só alguns serviços, vou eliminar outros, vou, por outro lado, focar a minha comunicação mais em vender outros que eu não vendia tanto, mas que eu percebo que são mais lucrativos. Qual vai ser a minha estratégia a partir daqui? Reparem que não há como trazer uma coisa específica para todas. Vai depender de cada uma. Agora, sem dados não dá para tomar decisões, ok? Agora, a questão do medo, ou do medo, aliás, sim, o medo e também, porque há clientes que dizem que se eu aumentar vão deixar de fazer certos serviços. É preciso também nós entendermos nos negócios que nem todas as clientes são para todos os serviços, nem todas as clientes são para todos os preços. Quando nós ajustamos preços, vamos perder clientes, vamos trazer outras.
E está tudo bem. Agora, quando temos clareza dos dados, nós vamos continuar a fazer um serviço que não é lucrativo, que inclusive dá prejuízo, porque a cliente diz que ela se vai embora. Tipo assim, só se quiseres afundar o teu negócio. Não há outra forma, não é? Se quiseres afundar o teu negócio, vais continuar a fazer porque a cliente diz que se vai embora. Então repara, a cliente faz uma chantagem emocional contigo, não é? E tu, como não tens acesso a dados, que é preencher o gerador de preços e entender as margens, etc., tu vais sentir-te obrigada a ceder àquela chantagem emocional. Quando, na verdade, quando tu tens os dados, tu dizes assim, para ti mesma, antes de comunicação com o cliente, isto é uma conversa connosco mesmas, né? Tu dizes assim, fogo, eu percebo aquela cliente, ela não vai querer fazer mais porque financeiramente, pá, não lhe compensa. Ok, eu entendo, o lugar da cliente também, mas eu é que não posso estar a trabalhar para aquecer, porque não dá, tipo, não dá. Eu tenho uma boca para alimentar a minha, dos meus, etc. Tenho um negócio para manter, não é? Então, assim, ok, esta cliente não está alinhada com aquilo que eu posso e quero oferecer, em termos de qualidade, preço, etc. Ela vai-se embora, vou ficar triste, mas está tudo bem, isto é um negócio, não é? Está tudo certo. E eu vou trazer novas clientes para o serviço que eu quero, ou para o serviço mais lucrativo, ou para o que for. Aí repara como o foco do teu negócio, da tua jornada individual, ele muda. Ok, alinhei isto já entendi, agora eu preciso de fazer marketing. Ok? O marketing existe para gerar demanda pelo serviço, pelo produto, whatever queiras vender, entendes? Então, quando tu alinhas isto, depois tu já percebes que tens de passar para outra fase. Ok, já percebi, alinhei, perdi clientes disto e daquilo, porque enfim, elas não têm que ter o bolso que eu quero. Vamos imaginar, eu estava até a falar isto com a minha mãe estes dias, né? Vocês sabem, quem está aqui há mais tempo acompanhou, que a minha mãe esteve aqui, e eu venho de uma realidade muito pobre, tipo assim, eu não gosto de usar a palavra muito pobre, quando eu imagino pessoas muito pobres, eu imagino pessoas a passar fome na rua, né? Não era nesse sentido. Mas eu venho de uma família com poucos recursos, já passámos muitas dificuldades, e a minha mãe, ela é do norte, ela, enfim, nasceu e cresceu numa aldeia, no pós 25 de Abril, muitas dificuldades, passou muita fome. Então, assim, quando ela veio para Lisboa com 16 anos, ela sempre trabalhou como empregada doméstica, ou seja, ela nunca teve esta cabeça de empreendedorismo e de negócios, enfim, então ela tem muitas crenças limitantes. E uma delas, que limita muita coisa, é as crenças com o dinheiro. O dinheiro é sempre o mais barato possível, as pessoas querem-me sempre roubar, toda a gente me quer enganar, o dinheiro é muito difícil de ganhar e por isso eu tenho que agarrá-lo, eu não posso comprar, eu tenho que olhar para os. É assim uma coisa sempre muito agarrada ali ao dinheiro, não é? Então, quando nós falamos de negócios e falamos de coisas mais caras, enfim, nós aqui temos uma qualidade de vida, nós temos uma qualidade de vida diferente e valorizamos coisas com qualidade e, enfim, compramos coisas caras, etc. E quando nós vamos, por exemplo, assim ao supermercado, a gente compra aquilo que quer, sem olhar muito ao preço, e isso faz-lhe muita confusão. E estávamos a falar sobre negócios e ela estava a dizer: nunca que eu pagaria isso. Sobre um negócio. Ai, nunca que eu pagaria isso. Deus me livre. E assim, é tão interessante. Eu estava a olhar para ela, né? Ela ia falar, enfim. E estava-lhe a explicar: mas, oh mãe, it's ok. Tipo, eu se tivesse neste momento um negócio físico, a minha mãe não ia ser minha cliente. Ela ia ser minha cliente porque ia lá de Borlar, é óbvio. Mas ela nunca iria ser a minha cliente. E tipo, eu não quero saber, tipo, que a minha mãe não ia ser minha cliente. Ela não é a cliente que eu quero. Ela não tem bolso para pagar o que eu quero entregar. Ela não tem bolso para pagar o preço que eu quero cobrar. Está tudo bem. Ela não passa a ser uma pior pessoa porque ela não tem dinheiro para me pagar. Ou porque ela até tem dinheiro para me pagar, mas ela não valoriza o que eu ofereço. Para ela não tem valor nenhum. Ela prefere fazer em casa ou prefere fazer na Maria da Esquina, whatever. Está tudo bem. Agora, eu é que não tenho que limitar o meu negócio em função do que a minha mãe está disposta a pagar. E é este erro que tu podes cair se tu olhares e ligares muito ao que o cliente diz. Porque depois tu dizes assim, aqui mais à frente. E outra coisa que nós trabalhamos muito, inclusive é em mentoria, nós começamos sempre pelo fim. Quando vamos fazer um processo de plano de ação, de foco e tudo mais, nós começamos pelo fim, que é qual é o objetivo? Eu faço sempre três perguntas, não faço várias, né? Mas eu faço sempre três perguntas que são muito importantes e que eu vou trazer aqui para que vocês se façam. Como é que tu te vês daqui a um ano? 12 meses, não é muito tempo, mas é muito tempo. Como é que tu te vês daqui a 5 anos? Não é muito tempo, mas é muito tempo, a depender das tuas ações. E como é que tu te vês daqui a 10 anos? Como é que tu quer, não é como tu te vês, é como é que tu queres estar daqui a 10 anos. Porque como tu te vês, pode ser na mesmice, vai ficar tudo igual, nada muda em 10 anos, ou pode ser, pá, daqui a 10 anos eu quero uma vida completamente diferente.
Para que o teu objetivo, o teu fim, muda completamente o teu processo no caminho. Hoje, eu estava a falar isso com o meu marido ontem, hoje eu vivo exatamente a vida que eu sonhava há 10 anos atrás. E que há 10 anos atrás parecia tipo, uau, eu olhava para as influenciadoras que eu via a ter a vida que eu tenho e eu pensava, uau, inclusive, olha, para vocês verem, a vida não dá voltas, a vida dá trambolhões, tipo, o mundo capota, vira, sei lá. Eu seguia influenciadoras na altura que eram daqui dos Estados Unidos. Eu nunca nem pensei em vir aos Estados Unidos para visitar. Não, tipo, like nada, não tinha interesse nenhum. E hoje eu vivo aqui e vivo exatamente a vida que eu sonhava lá atrás e que eu via elas a partilharem, etc. Então, assim, 10 anos é muito tempo. Agora, o objetivo vai definir o teu percurso. E tu dizes assim: o que esperas alcançar ao resolver este problema? Eu quero aumentar o meu espaço, eu quero contratar funcionários, eu quero expandir os serviços. E para isso eu preciso que o pressário esteja bem alinhado. Tu precisas é de não te agarrares à conversa de vou perdê-las, vou ter que dizer, vão aumentar os preços. Elas vão dizer, ai, agora vou deixar de fazer esse serviço. Tu não te podes prender a isso, porque senão tu nunca vais chegar a este objetivo. Nem com os preços alinhados. Porque o que é que são os preços alinhados? O que é que isso significa, os preços alinhados? Os preços com lucro? A dar lucro? Mesmo serviços a dar lucro, se os teus objetivos forem muito ambiciosos, isso não vai ser suficiente. Concordas? Mesmo com o serviço a dar 20% de lucro, um exemplo, que já é uma margem saudável. Se os teus objetivos, se os teus sonhos forem muito ambiciosos, isso não vai chegar para lá chegar. Ok? Então nós vamos ter que focar noutras coisas, que definitivamente não vai ser vou perder clientes. Primeiro não vais perder nada. Olha, pois é já aí uma crença que temos que ir eliminando para que tu consigas, porque o problema dos preços, primeiro é a base, os dados, mas depois também é vocês literalmente inflarem o ego, ok? Aqui nem a propósito. É inflar o ego. O problema dos preços é estas crenças que nos prendem à cliente. Tu nunca vais perder uma cliente. Inclusive, convido todas vocês a começarem a transformar estas palavras, porque as palavras têm muito poder, e não dizer, ai, fogo, este mês eu perdi muitas clientes. Perdeste? As clientes não são tuas. Nunca vão ser. E elas vão sair, elas vão a outro sítio, elas vão testar, e depois elas voltam se elas estavam fidelizadas, se o teu serviço era diferenciado. Depois elas vão e ficam uns anos não sei aonde, e depois elas voltam, e está tudo bem. Ai, Ana, então como é que eu lido com isso? Não é com a perda? Gerando mais demanda. Ok? Sonho da vida. Foco que eu vos quero muito a pensar sobre isto. Como é que eu encho, não é como é que eu encho a minha agenda, é como é que eu encho os meus canais de aquisição de clientes de demanda, de pessoas a querer. Eu não quero uma agenda só cheia, eu quero muita gente a querer. Muita gente tem que querer o meu serviço. Para que eu nem consiga atendê-las a todas. Para que, se eu perder uma cliente, eu meto lá outra. Ok? Eu encaixo lá outra, porque eu tenho muita demanda. Ai, Ana, como é que eu faço isso? Marketing. Ai, Ana, mas eu detesto redes sociais. Aprendes. Ai, Ana, mas redes sociais não é a única forma de fazer marketing. Ok? Nós temos o Círculo de Ouro, que vocês têm dentro da academia, nós temos marketing tradicional, nós temos marketing dentro do próprio negócio, que vocês exploram pouco a vossa loja, o vosso espaço, o vosso ambiente. Ok? Reparem, eu vim aqui com o símbolo da égua aqui. Porquê? Porquê que eu vim aqui com o símbolo da égua? Eu visto a minha marca em todos os momentos. Eu não visto mais porque eu estou do outro lado do mundo. E aqui na rua não dá para, né, para captar clientes. Porque se eu estivesse em Portugal, eu acho que ia andar vestida. Vestida assim com uma coisa que dissesse a ego é uma academia de. Tipo assim, vistam a vossa marca e vistam a vossa loja da vossa marca. Então, na montra tem que ter comunicação, na recepção tem que ter comunicação de outro serviço, por exemplo, de uma campanha especial interna que dá para fora, que dá para dentro, enfim, o que seja. As redes sociais também têm o seu papel, ok? Se têm um alcance muito maior, obviamente, porque se for dentro da loja. Depois nós também precisamos de perceber esta questão da demanda, que ela funciona em funis, né? Tipo em. Como é que eu vou explicar? Portanto, dentro da loja nós temos a possibilidade de impactar, por exemplo, 10 pessoas num dia, porque entraram 10 pessoas naquele dia. Dessas 10 pessoas, só uma é que vai olhar para aquilo. Ou vá, 3 vão olhar para aquilo, uma vai se interessar, uma vai comprar. Então, em cada 10 temos uma que compra. Obviamente que se eu numa rede social eu tenho o meu conteúdo exposto a 100 pessoas, e se daquelas 100 30 se interessam e 10 compram, é óbvio que eu vou vender mais. Então, isto é um jogo de números, não é? Então, assim,
gerar demanda para não ter medo de perder. Para já não perdemos nada. Mais uma vez, as clientes não são nossas, nós não somos das clientes, está tudo certo, não há problema. Nós entregamos o nosso melhor, nós não é? Entregamos um bom serviço, procuramos entregar uma boa técnica, fazer com que a cliente se sinta bem, aprimorar as nossas conversas também, o que tiver ao nosso alcance. De melhorar e de aprimorar, que é o que tu estás a fazer aqui dentro, é o que nós vamos fazer. Se porventura a cliente não gosta, não se identifica, não quer e vai-se embora, isso não é um problema nosso. Se ela se for embora pelo preço, das duas, uma, há duas opções aqui. Ou ela de facto não tem bolso, e se a cliente não tem bolso, it's ok. Ela não é uma pessoa pior por não ter bolso. E nós não somos uma pessoa pior por cobrarmos mais. Ok? Está tudo certo. Ou a cliente veio pelo preço. Ela não veio porque ela queria ser atendida por nós. Ela veio porque era barato, ok? Então nós não queremos clientes que vieram porque era barato. Nós queremos clientes que vieram porque. Ou, se até vieram porque era barato, porque nós podemos ter essa fase, eu já tive essa fase, inclusive eu não cobro ainda aquilo que eu quero cobrar nos meus serviços, atenção, sei que entrego muito mais do que aquilo que eu cobro, que eu posso cobrar muito mais, eu vou lá chegar, ok? Então nós podemos ter uma fase em que nós cobramos um pouco menos do que poderíamos e a pessoa veio por causa disso, agora a pessoa não pode ficar por causa disso, ela tem que ficar por algo a mais, ok? Ainda hoje fui tentar marcar as minhas unhas num espaço em que eu ia e a menina que eu queria marcar já não está lá. E a dona do espaço mandou-me mensagem a dizer: Ai, Ana, a menina já não está cá. Inclusive, a linguagem que ela usou foi péssima, mas não vou agora perder tempo com isso. Eu depois digo-vos noutro momento. E não está cá, mas eu consigo, não te consigo atender nesse dia, mas consigo te encaixar no dia X. E vocês sabem o que é que eu fiz? E vocês vão ficar assim: Ai, meu Deus, isto acontece também com as minhas clientes. Sim, acontece, it's ok. Tipo, é a vida, ok? Eu disse-lhe: eu não, depois eu marco para outro dia. Eu fui procurar a menina no Instagram, a rapariga que me fez as unhas, e fui perguntar se ela estava a atender noutro sítio, e ela está a atender em casa, porque vai ter bebê, nananana, e eu vou lá à casa dela. E agora vocês ficam assim: uau, mas como assim? Como assim o quê? Ela fidelizou-me. Aquela profissional, eu fiquei fidelizada ao trabalho daquela profissional. Eu já fui atendida pelas duas, atenção, pela dona e por ela. Eu gosto dela. Eu quero ser atendida por ela. Eu nem lhe perguntei qual é o preço que ela cobra, porque eu não quero saber. Porque eu fidelizei nela, no trabalho dela. Se a outra me cobrar menos, a dona, eu não quero ir à outra, porque eu não gosto dela. Eu não gosto dela enquanto pessoa e eu não gosto do trabalho dela. Então, enfim, isto para vocês entenderem que as clientes não são nossas. O que é que ela agora poderia dizer? A dona, né? Ai, perdi aquela cliente porque a X foi-se embora. Ela não me perdeu porque a X se foi embora. Ela perdeu-me porque quando eu fui atendida por ela, quando eu estive com ela no espaço, eu detestei. Tipo, eu não gosto dela. Eu gosto do espaço, mas eu não gosto dela. A conversa dela é uma conversa rasca, tipo, que não se tem aquelas conversas com clientes ao lado. Quando me atendeu, eu não gostei do serviço, aleijou-me nas unhas, cortou-me as cutículas. Olha, enfim, toda aquela. Pronto, isso ok, eu vou com a outra porque a outra me fidelizou. E este é o foco que vocês precisam ter. A cliente vai e eu fidelizo. Se ela foi porque eu aumentei o preço, se ela foi porque ela não tinha carteira, isso ok, somos amigas à mesma. Quando puder voltar, vai ser um prazer voltar a recebê-la. Se a cliente foi por causa do preço, boa viagem e não volte, de preferência. E se voltar, será tão bem entendida como sempre foi, porque nós mantemos o profissionalismo, ok? Pronto. Depois eu fico com aquela dificuldade de comunicar os preços. Uma coisa já fizeste muito bem, que foi começar a melhorar os serviços, começar a fazer algumas movimentações para elas entenderem que tu estás a fazer essas melhorias. Ai, que susto! Ai, já chegaram. Yeah, it's so fun. Yeah, mas eu ainda não acabei. Go! Veste aqui fazer o quê? I get to see Ok, a minha filha veio aqui dizer hello. A estagiária. A estagiária. Olha o teu pai, vai. A cara dela. A cara dela. Ai, Vera, a outra também quer vir. Anda cá a dizer ai. Rápido. Sim. Ai. Ai. Ok, go. Mas já vai, tá bem? Uma coisa que você já fizeste muito bem, então, foi começar a fazer essas movimentações, porém, cuidado, essa movimentação é estratégica até certo ponto. Porque se tu começas a sentir que tens que justificar muito e que tens que trazer mais produtos, tu vais fazer o processo contrário. Tipo, vais ter mais custos e quando fores aumentar, não vais chegar para pagar aquilo que tu estás a gastar. Ou não vais chegar para os custos, entendes? Então,
vais perder na mesma à margem. Então, muito cuidado com essa tentativa exaustiva de provar que está melhor, que assim, se tu já te garantes no teu serviço, não precisas fazer isso muito tempo. Fazes ali uma coisa ou outra. Às vezes tu nem precisas de melhorar mais produtos, etc. Tu precisas é de mostrar mais intencionalmente, mostrar mais nas redes, enfatizar mais esse cuidado com a melhoria, com a excelência, com o cuidado, com a atenção, aquilo que for do teu posicionamento, não é? Então, às vezes é muito mais tu enfatizares na comunicação. Estamos a fazer melhorias, o vosso resultado é sempre o nosso foco. Enfim, sabes, trazer mais na comunicação para que elas sintam, não necessariamente que tens que comprar mais coisas, investir mais, mudar a loja, tipo, não necessariamente tem que ser por aí, porque aí também tu aumentas os custos e perdes a margem na mesma, e depois tu vais pura e simplesmente comunicar de forma leve, uh, para continuar a garantir a qualidade dos nossos serviços, precisamos de fazer um ajuste no serviço X ou no serviço Y. Outra coisa também que podem fazer é não necessariamente aumentar todos ao mesmo tempo, aumentem só os serviços que são críticos e que precisamos mesmo de aumentar, ou porque queremos vendê-los muito e queremos que eles tenham margem, ou porque são o que vendemos muito e precisamos que eles tenham margem, podemos aumentar só esse serviço. Não façam um grande alarido à volta disso, como se fosse o último, tipo, aquelas comunicações assim no Instagram. Informamos todas as clientes que a partir do dia 1 a tabela de preços será atualizada, agradecemos a vossa compreensão, e depois estão sempre a repetir aquilo e a pôr o mesmo story tipo like. Não! Já comuniquei uma vez, pus a tabela de preços atualizada no espaço, porque isso é lei, não é? Tem que estar a tabela atualizada e exposta no espaço. Já comuniquei às clientes mais importantes que precisava de comunicar, pronto, vida que segue. Tipo, não é? Não se fica ali a mastigar em cima daquilo, porque não parece que nós estamos a desculpar-nos sobre o preço. O preço é em função daquilo que eu preciso para manter o meu negócio, ok? É verdade, eu tenho clientes quando mudei de uma loja e fui fazer prestações de serviço num outro espaço, elas me disseram que se não encontraram outro lugar, podia atender em casa e cobrar um pouquinho mais que elas iam na mesma. Eu ainda estava a trabalhar há uns meses na área da estética. Pronto, então tu tens tudo para estar tudo a correr super bem. Mostra que as clientes ficam fidelizadas ao teu trabalho, à tua técnica, então não tens que ter esse medo. De qualquer maneira, a mensagem ou a forma como se comunica este aumento é importante. Então eu vou deixar lá no grupo amanhã, se eu me esquecer, lembrem-me, está bem? Eu vou deixar lá no grupo uma mensagem já pronta que tu podes usar. Claro, adapta aquilo que fizer sentido da tua comunicação, porque tu podes usar para comunicar este aumento com palavras que não fazem a cliente sentir tanto o peso do aumento, ok? Resumindo, fazer essa movimentação que já estás a fazer, ótimo. Se der para aumentar só alguns serviços que realmente precisam de ser aumentados, aumenta só esses. Se houver serviços que tu queres aumentar, mas quase ninguém faz, não comuniques isso, aumenta e vai para a frente e faz o serviço e a próxima que vier não sabe o preço que era anterior e está tudo certo. Se tens um serviço que poucas clientes fazem, 2 ou 3 clientes fazem este serviço e eu queria aumentar, não precisas de comunicar na internet, tipo, like, para quê? Não precisas de comentar no grupo geral. Fala com essas pessoas. Olha, estou a passar por aqui só para te informar que na próxima marcação de limpeza de pele, sei lá, se tiveres marcado já, né? Se não tiver marcado, mas ela vai marcar e tu sentes que aquela cliente precisavas de fazer ali uma comunicação mais personalizada, fala com ela. Olha, o serviço teve uma melhoria, investimos nisto, investimos naquilo, precisamos de fazer ajustes no valor. Hoje o valor é este, sentes-te confortável, está ok para ti, posso manter a marcação? Tipo, está tudo bem, ok? Não precisamos de explicar demais, não precisamos justificar demais, porque nós é que sabemos o que é que vai cá dentro do negócio e elas não precisam dessa explicação. Inclusive, elas não entendem. Quem é leigo nos negócios, mesmo que vocês tentem explicar e tentem trazer uma justificativa e uma lógica para aquilo, ela não entende. Então também nem vale a pena explicar muito. Não é? Porque ela vai ser como a minha mãe. Se for assim, esse público, né, enfim, agarrado ao dinheiro, vai ser como a minha mãe, pronto. Olha, a minha mãe, uma vez eu fui falar da precificação, estava aqui a falar com ela e ela disse-me assim: era só o que me faltava agora. Quer dizer, eu é que pago os materiais da profissional, eu é que pago a hora dela, eu é que pago o lucro, eu é que pago os impostos, eu é que pago o espaço. E fiquei assim a olhar para ela. So, like. Então, espera aí, a profissional é que tem que pagar? Ela disse, não, mas tipo, ela tem que. E depois ela atrapalhou-se toda porque ela começou a pensar naquilo que ela estava a dizer, que nunca tinha pensado e ficou assim. Pois realmente. Mas calma, ela só percebeu quando eu lhe disse assim: então imagina, tu ias fazer um negócio de meias, compravas as meias por 5 euros, ias vendê-la a quanto? Então eu tinha de pôr o gasóleo, eu tinha de pôr. Afinal, então o cliente final tem que pagar por tudo. Pois realmente faz sentido. Nunca tinha pensado sobre isso. Pois achas sempre que as pessoas estão-te a enganar. É isso que o cliente pensa, que o empresário está sempre a enganá-lo. Mas não, isto são negócios. Quem não quer pagar, não vai ao negócio, não é verdade?
Pronto, mas eu vou-te mandar lá essa mensagem pronta e última orientação em relação à precificação. Às vezes, vocês não precisam necessariamente de aumentar o preço daquele serviço, vocês podem criar níveis do serviço, vocês podem criar um novo serviço e abolir o serviço antigo. Então não parece que tipo que aumentei o preço daquele serviço. Não, eu tenho um novo serviço que tem uma entrega diferente, que tem um preço diferente e o serviço X eu deixei de fazer. Pronto. E vida que segue e está tudo bem. O negócio é nosso, a gente é que sabe. Ok? Então eu tive estes dias uma profissional que queria aumentar o serviço de pés, mas não sentia confiança necessariamente para o fazer e foi isso que eu lhe sugeri. Em vez de aumentares o serviço de pés, cria níveis de experiência, tens o serviço básico. Agora, obviamente, tu não podes entregar no serviço básico o mesmo que entregas na experiência mais cara. Portanto, o serviço básico começa a reduzir aquilo que tu entregas ou tu começas a ser mais rápida e mais estratégica para te compensar aquele valor que tu cobras e depois tu tens mais um ou mais dois níveis deste serviço com uma experiência mais completa, esfoliação, máscara, tratar as calosidades, os calos, até 2 calos por pé, por exemplo, unha encravada, sei lá o que tu quiseres entregar, um preço completamente diferente e toda a tua comunicação, a geração de demanda, fica com o foco só nesse novo serviço. Eu continuo a ter o serviço de pesca que eu tinha, que era 20 euros e que não me pagava nem a água que a cliente bebe. Né? Porque neste caso em específico ela tem um prejuízo absurdo sempre que ela faz uma pedicure. Porque ela leva muito tempo, porque depois tem estas duas variantes, né? Os custos e o tempo. Ela leva muito tempo, entrega tudo e mais alguma coisa naquele serviço, os custos do negócio são altos e ela basicamente não tem. Ela, tipo, quando faz uma limpeza, uma pedicure, neste caso em específico, ela perde dinheiro. Sempre que faz uma pedicure, ela perde dinheiro. Agora, ela não se sentiu confortável para remover, para aumentar aquela, eu disse, ok, então cria um outro serviço e finge que essa não existe. Quando te perguntarem, tu tens essa opção para quem só quer essa coisa mais básica, mas tu só fazes o básico e fazes isso rápido porque não podes estar a gastar uma hora e tal para ganhar 20 euros. Quer dizer, para ganhar 20 euros não, para faturar 20 euros, porque ganhar ela não ganhava nada, está bem? Pronto, então Jéssica, vai ver a parte toda da precificação. Eu vou dizer não. Envia mensagem à Angelina a pedir o acesso ao gerador de preços, porque tu tens a base da precificação, que são as aulas gravadas, que são tipo, são algumas. Do sistema em si são 3 ou 4, e depois tens a parte da precificação em si, que são mais algumas, e depois tens acesso ao sistema. Ao sistema tu vais colocar lá os dados e ele vai fazer por ti, está bem? Mas entra em contato com a Angelina que ela ajuda-te nessa parte. Vê essas aulas. Vou enviar a mensagem lá e se precisares rever esta aula para, né, reveres aqui os pontos que eu trouxe, e tu vais ver que vais ganhar muito mais segurança nessa questão da precificação, isso vai deixar de ser um problema e, sobretudo, quando estiver alinhado, tu vais conseguir ir em direção ao teu objetivo, contratar equipa, etc. Porque tu não podes cobrar o mesmo às clientes com estrutura, com equipa, com estratégia, enfim, com recursos diferentes de quando eras sozinha. Quando és sozinha, tens uns custos, tens uma forma de ver, tens um objetivo de expansão. Quando tu começas a querer expandir o teu negócio, tipo, não dá. Por exemplo, hoje temos a Angelina, temos a Marta agora, temos o que faz as páginas, temos a gestor de tráfego, temos, o que é que temos mais? Temos designer. Como é que eu posso cobrar o mesmo pelos meus serviços, pelas minhas mentorias, pelos meus cursos? Eu não vou conseguir manter a equipa, então não vai dar, a academia é que vai morrer, porque eu não vou conseguir bancar a estrutura da empresa, entendem? Então isso é muito importante. Eu fiz a pedicura por níveis, mas a primeira vez que a cliente vem tem um preço mais elevado, porque não sei como o pé da cliente está e faz a ficha de anamnese que leva tempo. Pronto, é uma regra dela. E quem vem de nova não conhece mais nada. Este é o protocolo dela, esta é a forma como ela trabalha. A pessoa quer pagar, paga. Não quer pagar, não paga, não é para ela e está tudo bem. Na semana passada, uma cliente ficou chateada comigo porque não entendeu que eu tinha o dia cheio e realmente não podia atendê-la. Foi para o lado que dormi melhor. Exato. Olha o problema. Tinha a agenda cheia e não podia atendê-la. Olha que problema tão bom. Quem me dera que todos os dias sejam assim. Agenda cheia que não possa atender a cliente que for chateada. Tipo, a minha agenda está cheia. Para mim não mudou nada porque a minha agenda já estava cheia. Se para si mudou e não quer por outro dia, né? Tipo, temos pena. É que é mesmo assim. Ok. Última pergunta. Para nós terminarmos aqui. Outra pergunta, outro tema extremamente polémico e complexo, que eu não vou entrar, como é que eu vou dizer? Que eu não vou entrar assim muito em profundidade na pergunta mesmo que ela fez, porque isto é um tema complexo e que eu não quero dizer coisas que não façam sentido,
mas que é extremamente importante de pensar em alguns pontos. Então, eu vou-vos trazer a reflexão sobre os pontos do que é que vocês precisam de pensar e vocês próprios se respondem a esta pergunta, eu não vou responder diretamente. A pergunta foi: como organizar a faturação melhor? A faturação, quer seja papel ou não, ou seja, a pergunta é esta: devo ou não faturar tudo? E eu sei que todas vocês passam por isto. Eu sei que todas vocês se perguntam isto. Eu sei que a maioria de vocês não fatura tudo. E está tudo bem, ok? Que eu não estou aqui para vos julgar, não sou contabilista, não sou o fisco, graças a Deus, porque eu nem queria ter nada com eles, né? Mas o que é que ela já tentou fazer para resolver? Já tentei fazê-lo com apontar, a escrever o que faturo e o que não faturo, mas há muitas dúvidas que surgem que a contabilidade não dá resposta. Que resultados esperas obter ao resolver? Uma melhor compreensão e organização para o negócio e vida pessoal? Algo que desejas adicionar mais contexto? Pronto, eu gostava de entender uma melhor explicação sobre se podemos ou não fugir ao fisco e as suas consequências. Não vou dizer o nome de quem perguntou também, não vem ao caso, mas é uma pergunta que eu sei que muitas de vocês têm. Se podemos ou não, a resposta é óbvia: não. Poder não pode. Agora, não significa que nós seguimos todas as regras, não é? Porque, enfim, as regras nasceram para serem quebradas também. Mas, não é? Esse assunto à parte, o que é importante de pensar para responder a esta pergunta? Eu anotei aqui alguns pontos para eu não me perder. Que é, voltamos ao ponto do objetivo. O que é que nós estamos a construir? Para onde é que nós estamos a ir? O que é que nós queremos? E o que é que isso que nós queremos implica? Então vou trazer alguns exemplos. Tenho um negócio da área da beleza, comecei, não sei ainda uma série de coisas, de tudo, né? Desta parte da organização, financeira, não sei o quê, preciso de gerar caixa. Estou numa fase que eu preciso de gerar caixa, preciso de dinheiro para isto sobreviver, para eu depois poder investir, para eu depois poder aprender, para eu depois poder crescer. Okay? Isto é uma fase do negócio. Fui crescendo, fui tendo clientes, faturava o mínimo que podia, ou que queria, whatever, depois não faturava a outra parte, ok? E depois chega um momento em que eu quero crescer. Quero comprar uma loja, quero contratar funcionários, quero comprar uma casa, quero comprar uma máquina super cara, porque eu quero, porque aquilo vai impactar o meu negócio, porque o tipo de clientes que eu quero atrair demandam uma certa. E eu não consigo fazer nada. Porque ninguém me dá crédito, porque ninguém confia em mim, ninguém, eu digo banca, né, etc. Eu não tenho como provar rendimentos, eu não consigo participar, eu não consigo nada. Eu fico bloqueada porque eu andei. Outra, comecei a crescer, cada vez mais clientes, fidelizado, eu trabalho bem, as pessoas gostam do ambiente, do meu espaço, não sei o quê, nananã, e eu sempre a fugir, e está tudo bem, a fugir no sentido, ok, umas coisas faturo, outras não faturo. O mínimo são 18 mil euros, mas o meu objetivo é ser milionária. Como é que eu vou fugir ao fisco? Como é que eu vou ser milionária a fugir ao fisco? Tipo, não vai dar. É que a bota não bate com a perdigota. Então é preciso entender quais são os meus objetivos de vida, quais são os meus objetivos de negócio e dentro disso, onde é que isto de fugir ou não fugir se encaixa, no que é que me atrapalha, ok? Então é importante sim entender sobre ter literacia financeira, é importante entender o máximo possível sobre estas questões burocráticas do Estado, até quanto é que eu posso ir, a partir de quanto eu for, o que é que eu vou ser taxada, de que formas eu, inclusive, o que é que eu trago, com base na minha experiência daquilo que eu sei de finanças, eu já fiz alguns cursos de finanças, porque eu entendo que é preciso que nós entendamos aquilo por dentro. Mais importante do que se devo fugir ou não fugir, é como é que eu faço para fugir sem fugir? Como é que eu faço para, através das brechas do próprio sistema, eu conseguir ter deduções, não é? Portanto, se eu fiz uma faturação X, o que é que eu posso usar para deduzir para não ser taxada na taxa X? Só que se eu não compreendo todas essas variantes, porque reparem, há vários modelos, não é? Há um modelo de trabalhadora em nome independente que ainda não chegou àquele valor e que está isenta do IVA, há um modelo da trabalhadora que já está no regime do IVA e que já tem que pagar o IVA ao Estado, ela vai ter uns deveres e ela também vai ter algumas coisas que ela pode usar a favor dela, como deduzir todas as faturas que sejam para o negócio, etc. Deduzir o IVA neste caso, não é?
Depois há a empresa em que ela pode ser sócia da empresa, sócia-gerente, ou ela pode ser funcionária da empresa, ela tem um salário e ela tem que deixar o dinheiro dentro do negócio, dentro da conta da empresa, mas ela também tem outras vantagens quando ela contrata ou quando ela traz alguém, uma estagiária, por exemplo. Enfim, há vários modelos, então sim, é importante entender sobre todos estes modelos para conseguir avaliar onde é que eu me encaixo melhor e, sobretudo, em que fase é que eu me encaixo melhor em cada uma destas coisas. O meu caso, por exemplo, quando eu abri a empresa, a pior versão de todas. Eu abri a empresa em Portugal, ok? A pior versão de todas. Pagava imensos impostos, enfim. Mas porquê que eu abri a empresa dessa forma? Bem, primeiro porque eu não tinha assim tanta informação na altura quando abri a empresa, né? Foi nesse percurso que eu fui aprendendo também. Mas porquê que eu abri assim? Porque eu sei que os meus objetivos são muito ambiciosos. E eu sei que para os objetivos que eu tenho, eu não posso andar com medo do fisco. Eu não posso andar, para os meus objetivos, eu não posso andar a fugir. Porque isso vai-me atrapalhar. Eu não vou conseguir tomar decisões ambiciosas, tão ambiciosas quanto eu, porque eu vou estar a tentar, não é, gingar ali naquilo e depois não me dá. Sobretudo, por exemplo, a questão do IVA, uma coisa que eu vejo acontecer com muitos profissionais. São os 18 mil, né? Hoje em dia, 15 mil, 18 mil, enfim, mudámos ali um pouco a coisa, acho que agora é 18 mil e passa automaticamente para o regime do IVA. Se eu estou a limitar, se eu não quero passar o regime se eu não quero passar os 18 mil, eu vou, e se alguma de vocês está nesta situação, eu garanto-vos, vocês estão a atrapalhar o vosso negócio porque vocês estão a fazer coisas para não passar aquele valor. Então, se vocês poderiam tomar uma atitude e uma decisão, tipo, que vos ia levar ao próximo nível, que fosse, por exemplo, faturar a 50 mil, 100 mil, 150 mil, vocês não vão tomar essa atitude e vocês não sabem. É inconsciente. Se vocês estiverem com medo de passar o coisa por causa do regime do IVA, vocês inconscientemente afastam os negócios, vocês afastam as pessoas, vocês afastam o dinheiro de vocês. Porque vocês estão a operar no medo de passar, não é? Quando na verdade a vossa ideia, neste caso em específico, não é questão do faturar ou não faturar. Reparem, eu posso não ter medo de chegar aos 18 mil e ainda assim fazer coisas que eu não faturo. Concordam que eu posso fazer essa movimentação? Não ter medo de, mas ainda assim haver coisas que. Agora, eu não vou limitar o meu crescimento. Tipo, quando chegar esse momento, chegou e bola para a frente. O que é que eu penso? É preferível faturar, sim, não faturar 5 mil, não é? Faturar, não declarar, aliás. 5 mil para mim, que eu meto no bolso por ano, e depois 15 mil que eu faturo e que, né, que declaro. São 20 mil no total. É preferível isto, eu fico com 5 mil, para mim, que não foi, depois usei whatever para que me apeteceu, ou eu faturar 150 mil e pagar sei lá quanto ao Estado. Tipo, eu pessoalmente eu quero faturar os 150 mil, os 200 mil, os 300 mil, tipo. Eu quero ser milionária. Então, assim, a última coisa que eu penso neste momento na minha vida é quanto é que eu vou ter que pagar ao Estado. Inclusive, o meu marido meteu-me imenso medo do ano passado. Ai, tu vê lá, ai meu Deus, vamos pagar imenso e não sei o quê. E eu, ai, olha, tu não me comeces com essa conversa. Eu não quero saber, eu depois lá dou-me um jeito, pelo amor de Deus. Tipo, ou é para fazer dinheiro ou não é para fazer dinheiro. Então, assim, isso é a última coisa que me tira o sono. Eu vou faturar tudo o que eu puder, eu vou, sei lá, tipo, eu vou fazer 30 por uma linha, vou fazer o máximo de dinheiro que eu puder. Quando chegar à altura do IRS, aí eu logo vejo o que é que eu vou fazer. Eu vou arranjar, não sei o que é que eu vou fazer. Logo eu tomo uma decisão nessa altura e eu vou aprender o que é que eu preciso fazer para reduzir aquilo. Se eu tenho, por exemplo, uma casa, eu posso deduzir a renda da casa, um exemplo, eu vou meter aquilo. Se eu posso pôr o meu carro, por exemplo, como sendo o carro da empresa e deduzir o valor do carro para reduzir isso aqui. E eu não sei como é que é em Portugal, não estou tão por dentro hoje em dia, porque eu depois mudei a minha empresa a sede para aqui, para os Estados Unidos. Mas aqui, por exemplo, se eu tiver um carro a partir de um X de tamanho, o carro, eu posso deduzi-lo no meu IRS. Então, vou comprar esse carro e vou deduzir no IRS, por exemplo. Sei lá, estou a inventar aqui, não é? Mas há formas de driblar o sistema de forma legal, porque obviamente ninguém quer entregar dinheiro ao Estado de graça. Óbvio. Ninguém quer, não é? Mas nós limitarmos o nosso crescimento com medo de entregar dinheiro ao Estado, isso é péssimo. Agora, em relação à pergunta que ela fez de 22 mil anuais em 2025, para passar ao regime do IVA, acho que era 18 mil, achava que era 18 mil. Ahm, ok, outra coisa que ela perguntou foi sobre a organização financeira. Isto da organização financeira é muito mais importante. Se fôssemos falar sobre foco,
tipo, foco em faturo e declaro ou não faturo e não declaro. Isso é importante, como eu disse, para quer comprar, quer crescer, quer expandir, quer fazer outro. É importante ter essa clareza e, enfim, e declarar em função do nosso objetivo? É. Mas mais importante ainda do que isso é realmente anotar tudo e aprender a gerir esse dinheiro. Porque o que é que acontece? Vocês sabem, já viram de certeza isso acontecer muito, de pessoas que ganham lotarias, há muitas dessas histórias, né? Pessoas que ganham euromilhões, etc., ficam milionárias, perdem tudo. Já viram essas histórias, certo? 18 mil até junho passa para aí automaticamente, logo em julho, salvo erro. Sim, foi isso também era essa ideia que eu tinha. Porquê que isso acontece? Porque essa pessoa não aprendeu a gerir o dinheiro. E muitas vezes nós achamos que ter mais dinheiro ia resolver toda a minha vida. Inclusive, eu, enfim, agora quando nós lançámos a nova egg, né, nós fizemos tipo 4 mil euros em 3 dias, imaginem. E para uma pessoa que precise desses 4 mil euros, ela vai achar que esses 4 mil euros resolviam a vida dela. Tipo, fogo, 4 mil euros resolvia a minha vida. Eu pagava aquilo e pagava ao outro, e resolvia aquilo e resolvia ao outro. Posso-vos contar a verdade? Assim, o máximo que eu já fiz em pouco tempo foi 10 mil euros. Assim, em muito pouco tempo eu fiz 10 mil euros. Eu posso-vos dizer, isso não resolve a vossa vida. Isso não resolve a vida de ninguém. Inclusive, é por isso que essas pessoas que ganham muito dinheiro do nada, assim de repente, elas ficam sem nada. Porquê? O que resolve a vossa vida é entender e aprender e habituarem-se a gerir o dinheiro. Seja ele muito, seja ele pouco, venha ele em muita quantidade. Então são duas coisas que transformam a vossa vida. Aprender a gerir o dinheiro, seja muito, seja pouco, e isso é um processo que leva tempo, que realmente nós temos que repetir e repetir e repetir e habituar, como qualquer outra coisa, né? E outra coisa muito importante também que transforma a vossa vida é aprenderem como gerar mais dinheiro. Se não tiverem estas duas coisas, vocês podem gerar muito dinheiro, mas se não souberem gerir, vão perder tudo na mesma, vão estar sempre apertadas na mesma. Seja façam 4 mil em 3 dias, seja 10 mil, seja 20 mil. Se vocês fizerem 10 mil, 5 mil, 20 mil consistente todos os meses, isso transforma a vossa vida. Isso transforma o vosso nível de vida, sem dúvida. Agora, 4 mil euros pontual, 10 mil euros pontual, isso não transforma nada na vossa vida. Okay? O que transforma é aprender a gerir o dinheiro e aprender a fazer dinheiro consistente. Tipo, este mês fiz 1000, no próximo mês fiz mais aquelas estratégias, fiz 1200, no próximo fiz mais aquelas estratégias, fiz 1500. Ok, o que é que eu preciso fazer agora para fazer 2000? O que é que eu precisava de mudar no meu modelo de negócio? Onde é que eu precisava de investir? Porque o nosso dinheiro não precisa vir só dos negócios, pode vir de investimentos, não é? De outros investimentos. Ok, onde é que eu preciso de investir para fazer mais dinheiro, para fazer os 3000? Já estou num teto, não consigo mais passar daqui. Fico aqui ou eu gostava mesmo era de fazer 5 mil por mês, 10 mil. O que é que eu preciso? Ok? Um exemplo. Ou por ano, o que seja o objetivo. Ok. Dentro destas duas coisas, aprender a fazer mais é exatamente o que vocês estão a fazer aqui. Aprender estratégias, aplicá-las, treinar, entender sobre modelos de negócio, aprender sobre finanças, etc. Ok. Controlar o dinheiro, gestão do dinheiro, não é? Seja ele pouco ou muito. Anotar tudo. Eu sei que é uma seca. Para mim também é uma seca. Mas se vocês não anotarem tudo, vocês nunca vão ter controle do dinheiro. Seja muito, seja pouco. O dinheiro, inclusive a Ângela estava ali com o livro Os Segredos da Mente Milionária e ele diz isto e eu acho incrível. O dinheiro tem sempre sítio para ir. Seja 5 mil, seja 3 mil, seja 1500, vai sempre arranjar um sítio para ir. E depois partimos, no mês em que fizemos mais dinheiro, o carro avariou. No mês em que não sei quê partiu. No mês em que não sei quê, perdi não sei o quê. O dinheiro tem sempre sítio para ir. A menos que tu lhe dês sítio para ir antes dele arranjar sítio para ir. Porque se tu não lhe des sítio para ir, se tu não tiveres clareza, se tu não notares, tipo, ele vai ir para qualquer lado, não sei para onde, mas ele vai, não sei para onde é que ele vai, ele desaparece. Então, assim, anotar é muito importante. Então, ela falou aqui, já tentei notas, já tentei. Vocês têm o dossiê que nós já desenvolvemos para as mentoradas, vocês têm o sistema de negócios de beleza que nós oferecemos agora a todas vocês. Está lá tudo. Está lá tudo para vocês apontarem, ok? Ana, mas é porque eu ainda estou perdida lá dentro. Ok, isso é uma outra questão e temos que desenvolver e temos que aprofundar e podemos no próximo encontro ao vivo entrar dentro do sistema de negócios de beleza, mostrar novamente como utilizar ou ver novamente as aulas que estão, que acompanham o sistema de negócios de beleza para perceber mais uma vez como utilizar. E isso, mais do que isso, utilizar. Se vocês não utilizarem, vocês não vão dominar aquela ferramenta. Mesmo que vocês vejam as aulas 10 vezes. É com utilizar que vocês vão dominando. Ana, mas eu utilizei 2 ou 3 meses e depois nunca mais, ou não quero mais saber daquilo, não sei o quê.
Ok, tu não vais conseguir gerir o teu dinheiro. Ah, mas é porque aquilo é muito difícil. It's ok. Para mim também é. Para mim também foi. Continua. Faz mais um. No próximo mês tenta outra vez. Volta. Por daqui por um ano aquilo já vai ser peanuts, como diz a minha filha. Peanuts para ti. Hoje eu mexo no Notion, por exemplo, que é a base do sistema, né, que nós desenvolvemos para vocês. Epá, aquilo para mim é extremamente simples. E eu, talvez, não sei, há um ano e meio eu comprei um curso de Notion que nem sabia o que era o Notion. Mas eu mexi tanto, eu fiz tanto, eu mexi, procurei, que eu agora já consigo criar até sistemas para vocês, com a minha lógica que me faz sentido para vocês. Então, o sistema, dentro do sistema, como é que funciona? Vocês têm uma área de colocar as despesas, coloquem toda, antes de vocês quererem gerir o dinheiro que entra, foquem em colocar todas as despesas, tudo tem que estar ali. E depois colocar as tags, que nós ensinamos lá nas aulas como é que vocês colocam as tags, para vocês conseguirem filtrar no final do ano. Para mim isto foi absurdo de entender quanto é que eu gastava em informação, quanto é que eu gastava para despesas pessoais, quanto é que eu gastava em anúncios, quanto é que eu gastava com a equipa, porque eu fui pondo tags e no final do mês, eu só consegui ter clareza do impacto que o sistema teve na minha vida depois de um ano a preencher. Eu preenchia aquilo, eu não sabia o que eu estava a fazer e porquê que eu estava a fazer. Eu só preenchia, porque alguém me disse, tens que preencher. Eu disse, ok, eu vou preencher isto durante um ano inteiro para perceber o impacto. Eu só preenchia. Quando chegou no final do ano e eu precisei de fazer o IRS e eu tive que ir ver as despesas, tudo direitinho, não sei o quê, e os cálculos, não sei o quê, eu disse, uau, eu gastei isto tudo. Eu nem sabia. Oh, eu fiz assim. Oh, eu fiz assim. Uau, eu nem sabia. Tipo, eu faturei aquilo. Eu nem sei. Se vocês não sabem ao certo quanto faturam e quanto gastam, vocês nunca vão ter equilíbrio das finanças. Porque só com esta clareza dos dados é que a gente começa a perceber assim: ok, calma. Eu faturei durante todos os meses do ano de 2026, não é? A cada mês eu fui faturando X, pronto. Faturei, por exemplo, todos os meses faturei 3 mil euros. Eu estou a fazer um número assim, faturei 3 mil euros. Ok. E quando eu vou colocar o comparativo das despesas dentro do sistema, vocês têm isto. Têm uma área para colocar todas as despesas, mas depois vocês têm uma outra área para irem à parte das despesas, ver quanto é que foi o total de despesas daquele mês e trazerem para um outro quadro que vos deixa mais visual. Tipo, há o quadro mais dentro, mais micro, que são as despesas todas do mês, e depois há um quadro que é fora, que é para vocês compararem só os dois dados, que é faturação total e despesas totais deste mês. Um ao lado do outro. E depois aquilo soma cá em baixo. Tu vais conseguir ver ao final de um ano, ao longo dos meses, não é? Quanto é que faturaste, quanto é que gastaste e no final do ano quanto é que sobrou. Se tu vês que há um padrão que se repete, tipo, todos os meses eu faturo 3 mil euros e todos os meses eu gasto 3.500. Tipo, de onde é que vieram aqueles 500 euros? De onde é que, tipo assim, há algum problema aqui, não é? E aí é que vocês vão conseguir tomar atitudes, que é olhar para aqueles meses todos em que gastaram 3.500 e só faturaram 3.000 e pensar, ok, onde é que eu gastei este dinheiro? Se eu não consigo faturar mais para cobrir os 3.500 das minhas despesas corriqueiras, não é? No mês, então eu preciso de reduzir despesa, não é? E depois isto também tem a ver com as fases da vida. Por exemplo, nós estávamos numa fase da vida que queríamos comprar casa. Nós tínhamos que reduzir as despesas ao máximo. Não era, nós precisávamos de fazer, nós precisávamos de estar em duas vertentes. Fazer mais dinheiro por um lado e reduzir as despesas pelo outro lado, que é extremamente difícil, não é? E tínhamos que o fazer. E eu lembro-me, eu até gravei um vídeo, depois nem partilhei, mas eu comprei umas panelas quando mudámos de casa, que eu pensei, fogo, estas panelas não significam umas panelas. Estas panelas significam tipo anos e anos e anos a usar as mesmas panelas velhas, cansadas, porque nós estávamos numa fase em que precisávamos de comprar só o essencial, porque nós tínhamos um objetivo maior que requeria enfim, esse sacrifício, digamos assim, não é? Então eu tive as mesmas panelas durante 8 anos. As panelas já precisavam de renovar, tipo, sei lá há quanto tempo. E eu só dizia, não vou comprar as panelas enquanto não mudar de casa. O foco é mudar de casa, o foco é mudar de casa. Eu não vou comprar as panelas enquanto... Então, assim, quando é que vocês conseguem fazer isto? Quando vocês têm dados. Então, sem complicar a quem fez esta pergunta, não importa se tu. Quer dizer, não importa, importa, né? Atenção, em relação àquilo que ela perguntou de posso ou não fugir, posso ou não declarar. Depende, tu tens que ter cuidado com. Se tu tens um negócio que nunca declara nada, que declara sempre o mínimo, mas que depois declara despesas maiores do que aquilo que fatura, há uma incongruência. Então é pensar estrategicamente também sobre estas coisas, não é? Há uma incongruência nas contas. E por outro lado, se tu não faturas o suficiente para determinado objetivo, tu nunca vais conseguir atingir determinado objetivo. Então, isto são as coisas que tu precisas de pensar. Mas mais do que isso, em relação a organizar as finanças,
não compliques. Aponta tudo, de preferência um sistema digital. Ela disse, eu já apliquei nas notas, mas depois espera. Isso não funciona. Aplica num sistema digital que tu consigas filtrar no final do mês e no final do ano. Porquê que o papel atrapalha muito? Porque o papel não nos permite filtrar, a gente tem que ir lá, olhar para tudo, a gente nunca vamos olhar para nada daquilo. Nunca vamos filtrar, nunca vamos somar. Podemos até fazer no primeiro mês, mas depois não é sustentável. Já é difícil apontar no digital, que aquilo faz por nós as contas, que nós podemos filtrar. Que dirá a fazer no papel? Não vamos fazer, ok? Eu sei que é uma seca, para mim também é, mas é assim, é o que é. Há coisas que, se nós não fizermos, vão nos atrapalhar ao longo da vida toda. Se nós não aprendemos a gerir o pouco enquanto temos pouco, mais difícil ainda será gerir o muito, se realmente queremos ter o muito, porque hoje também não vamos conseguir gerir, porque não temos o hábito de fazer aquele processo, não temos a clareza de como é que aquilo funciona, de porque é que aquilo é importante. Então é importante fazer, seja no muito, seja no pouco. Então, anotar sempre num sistema digital tudo o que se fatura e tudo o que se gasta. Quando eu falo desse sistema de negócios da beleza ou para as mentoradas do dossiê, lá o fisco não vai ver. Então não há essa questão de que coloco tudo, coloco só alguma. Colocas tudo. Qual é que foi a faturação total daquele mês? Entra lá na parte de faturação total do mês, no comparativo dos meses, entra na faturação total, seja a tua faturação, seja a tua faturação mais a faturação dos colaboradores, tudo aquilo que foi gerado através do teu negócio entra na faturação total, no sistema. Tudo o que foi despesas do teu negócio entra nas despesas do sistema. Tudo aquilo que foi salários pagos a funcionários, comissões, entra no sistema. Para quê? Nós precisamos de chegar ao final daquela linha e conseguir ver quanto sobrou. É assim que nós vamos perceber se o negócio está a ter lucro e se está saudável, ok? Mesmo que fique tudo mal, estou a gastar muito mais do que estou a faturar, no final fique sempre a menos em valores negativos. Não faz mal. É preciso ter clareza para depois poder ajustar o que precisa ser ajustado e conseguir focar. Se não tivermos clareza, vamos andar a atirar para todos os lados e não vamos resolver nada, está bem? Dito isto, espero ter respondido às vossas duas dúvidas que trouxeram aqui. Obrigada pelas vossas perguntas. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Bem-vindas às novas visionárias e vemo-nos então no nosso próximo encontro, ok? Um beijinho, boa noite, vão lá descansar e que seja assim uma nova fase agora aqui da EG 2.0 cheia de coisas boas e dos vossos resultados e feedbacks. Um beijinho, boa noite.